Olá, sejam todos bem-vindos. Tivemos essa oportunidade de trazer para vocês mais algumas dicas de funções do Excel. Nós temos várias planilhas que a gente utiliza para demonstrar aí evoluções financeiras, fluxo de caixa, planilhas de controle orçamentário, enfim, uma gama de informações que a gente traz aí no canal e a gente utiliza bastante aí o Excel e as suas funcionalidades. Nesse vídeo, então, queremos colocar mais algumas dicas aí em relação à funcionalidade dessa importante ferramenta. Nós vamos abordar rapidamente a função PROC-V e vamos aprofundar um pouco mais na função indireto, que é uma das funções, que é uma das formas aí que você vai verificar que traz bastante funcionalidade para o seu trabalho, para a sua planilha, quando você for, por alguma necessidade, buscar extrair dados de um relatório, de um formulário. Sou José Marta Glapeta, do canal Monetários, e já aproveita aí para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Bora lá então? Nosso trabalho irá se basear num banco de dados, onde temos aqui o controle de vendas, né? Onde nós temos o número de venda, temos a data da venda, o tipo de pagamento, se é cartão de crédito, boleto ou em dinheiro, o tipo de produto, nós vamos trabalhar com 3 produtos, e o valor unitário de cada produto. Também seria o nosso relatório básico, ou seja, a planilha básica, ao qual então nós vamos basear para extrair dados e demonstrar então a importância dessas funções. A partir então desse formulário básico, desse banco de dados, nós vamos fazer primeiramente alguns ajustes na planilha para que então a gente possa fazer efetivamente os cálculos ao qual nos propomos. Então nós temos aqui a mesma planilha, que é a base 2, onde eu tenho criado aqui mais duas colunas. Uma coluna de concatenação 1 e uma coluna de concatenação 2. Mais adiante nós vamos demonstrar aí o porquê que a gente fez esse tipo de concatenação, que vai melhorar então ali a aplicação das nossas funções, das nossas formas. Aqui eu faço um acompanhamento das totalizações, em função dos filtros que eu posso aplicar aqui a cada momento. Vamos selecionar todo o processo aqui. Então essa planilha ela tem cerca de 2.000 lançamentos. A forma de concatenar dados, ou seja, de juntar duas informações numa célula só, é bem simples. Existe no próprio Excel a função de concatenar, eu vou até colocar aqui do ladinho, nós teríamos igual, concatenar, e quais os dados, aqui no caso, então eu vou concatenar a data e o produto. Então ele fez aqui a mesma aplicação. Aqui eu tenho uma concatenação também do ano com o produto. Que existe uma forma também mais simples e rápida de fazer as concatenações, que seria usando o e-comercial. Então eu poderia fazer aqui o ano, célula D3, o e-comercial e produto. Então você vê também que as duas formas funcionam de forma idêntica. Então a gente vai utilizar mais essa segunda, que é bem mais rápida e mais prática de ser utilizada, ainda mais quando vamos usá-la como complemento de outras funções. Então a primeira condição que eu queria colocar aqui seria a utilização das formas de concatenar. Então, buscar valores, ou seja, referenciar valores de uma planilha, de um relatório, uma das funções bastante utilizadas dentro do Excel é a função PROC-V. Essa função ela procura, através de um critério definido, ou seja, de um valor que você quer referenciar, dentro de uma tabela, vai procurar na forma vertical onde está o valor que você quer buscar e vai trazer, então, conforme os parâmetros que você colocar, o dado que você quer apresentar. Então, no nosso caso aqui, estou aqui entrando com uma data, que seria o dia, e um produto. E eu quero saber, então, de que forma aquele produto foi pago e o valor unitário do mesmo. Como eu estou usando aqui dois valores, eu estou buscando tanto a data como o produto, então eu fiz aqui a concatenação desse valor, que seria então juntar essa data com o produto, que foi o que a gente fez anteriormente ali na demonstração da planilha. E agora então eu vou usar a função PROC-V. O que faria essa função? Ela vai procurar o argumento da célula C7, que seria a concatenação que a gente fez ali anteriormente, na planilha base 2, seria nosso banco de dados, coluna C até a coluna F, o valor que corresponde a C7 na coluna 4. E aqui utilizamos o parâmetro 0 nessa condição. Aqui nós associamos ao PROC-V a função CERRO. A função CERRO ela serve então para retornar algum valor quando a forma, a função que você está utilizando não seja atendida aí, ou seja, vai retornar com erro porque não atende aquela condição. Vamos, por exemplo, colocar uma data aqui, meus dados são até 2020, vamos colocar um 2023. Então veja que ele retornou com erro porque não existe dados aqui com essa data. Então ele vai trazer esse erro. Usando então a função CERRO, eu posso criar uma condição então quando isso ocorrer em determinada função. Então consiste em você colocar antes da função principal o CERRO, que seria essa função, e ponto e vírgula o que vai ser apresentado na célula quando essa função retornar com erro. No caso aqui então ele vai identificar que aquela condição está sem dados, ou seja, não existe dados na planilha para apresentar aqui nesse exemplo. Então, novamente colocando aqui o ano de 2023, retornou com aquela condição. Aqui na área de preço, estou novamente utilizando a função PROC-V, buscando então os dados relacionados ao preço. Eu podia novamente ter utilizado aqui para caso de erro, usar a função CERRO,
Mas a título de exemplo, estou colocando aqui a função C, que é a função condicional. Então ele vai estar me dizendo que se o D5, que é onde está ali a fonte de pagamento, for igual a 100 dados, ele vai colocar o valor NA ou qualquer outro valor que você definir. Se caso retornar com o valor verdadeiro, então ele vai aplicar a função PROC-V. Estou aqui apenas ilustrando aí como você pode buscar dados de uma planilha usando o PROC-V. Lembrando que a função principal aqui do nosso trabalho seria a função indireta que nós vamos ver logo em seguida. Então não vou me aprofundar muito aqui, você pode anotar ou então voltar no vídeo mais tarde quando você quiser se aprofundar melhor aqui na função PROC-V. Estou só trazendo aqui para você entender o funcionamento dessa condição. Outra função bastante versátil que a gente pode utilizar com bastante êxito dentro do Excel seria a função soma-Cs. O que ela faz? Ela vai somar os valores que você colocar como parâmetro dentro de uma planilha, dentro de um formulário. Por exemplo, aqui eu tenho então os parâmetros do ano e os produtos. Então, eu tenho aqui para o ano de 2018 qual o valor total de cada produto, o preço médio e a quantidade. Então, o que a função soma-C está fazendo? Ele está me trazendo automaticamente da minha planilha o ano de 2018. Veja aqui que deu R$ 908.000, que é o total aqui dos 3 produtos. Se eu pegar só a mesa, 129.500. Então, veja como essa função ela realmente consegue extrair dados de forma bastante interessante. E você consegue já demonstrar aí uma soma de mais de 2.000 produtos ali. Você consegue então extrair esses valores de forma bastante simplificada e automatizada. Então, o que a função faz aqui? Então, igual, soma C. Então, sempre no Excel, inicia-se uma função com sinal de igual. Abre-se parênteses, a planilha ao qual encontra-se o meu banco de dados, a minha planilha, meu relatório, meu formulário. No caso aqui é a base 2. O que eu vou somar? É na coluna H que estão os meus preços. Então, eu vou somar o que está nessa coluna. É isso que eu estou referenciando aqui. Então, eu vou somar o que está no H. Eu estou buscando também na minha base de dados o meu produto. No caso aqui, o produto está na minha base na coluna G. Então, aqui é os produtos. Que seria, então, o que está aqui na minha planilha. Seria, então, na planilha somas, que eu estou agora. Eu posso tirar, inclusive, isso aqui para não deixar confundido. Muito bem. É a minha célula C6. Minha célula C6 seria a mesa. Então, está buscando na coluna H, que seria a soma dos valores. Minha base de dados na coluna G, onde o valor for mês. E ainda, na mesma planilha, buscar a coluna D, que seria a coluna do ano. O C5, que seria, então, a referência aqui da célula onde está o ano que eu estou buscando. Então, essa seria a descrição da função. Então, lembrando que ele vai sempre buscar na planilha do seu banco de dados o que você quer somar, ou seja, o que você quer calcular, os critérios, a coluna de critérios, ou seja, onde está localizado aquele critério que você está definindo, aqui no caso C6 seria a mesa, e também vai buscar, nesse caso aqui, na minha base de dados, na coluna D, que é a coluna de ano, o ano 2018. Então ele vai fazer essa soma. O que é mesa do ano 2018. Então ele retornou realmente com esse valor, que é o que a gente tem aqui, né? Filtrado o produto mês, o ano 2018 deu 129.500, que realmente bate com esse valor que nós temos aqui atrelado. E assim, então, você vai fazer para cada produto essa condição, ok? E aqui, simplesmente faz a totalização, vai dar, então, por ano de 2018, 908.000. Se eu quisesse apenas demonstrar aqui esses valores, eu deixaria só o valor ano. Mas aqui eu estou complementando aqui minha planilha para trazer mais uma função aqui rapidamente para você reconhecer, que seria a função CONT-CES, que conta as células que têm valores dentro da minha planilha. Então, no caso aqui, eu estou usando então, a função CONT-CES, e ela é muito parecida com a soma-CES. Então, eu vou novamente na minha base de dados, lá na coluna G eu tenho então o que é a mesa, a gente já viu ali, e também na D o ano. Então, ele vai me contar quantos valores eu tenho que são mesa e que são do ano 2018. Então, eu tenho aqui 259 vendas, né, do ano 2018 para o produto mesa. Vamos verificar aqui. O ano 2018 já está filtrado. O produto é mesa. O Excel, geralmente no canto aqui, ele vai mostrar quantos valores estão selecionados. No caso aqui, está dando 259. Eu posso também fazer essa contagem, apertando aí Ctrl Shift, Page Down. Ele vai me levar até a última célula aqui, que a contagem total de células foi 259. Então bate realmente com o valor que a gente tem ali na nossa função. Para saber o preço médio, eu simplesmente vou aqui fazer, né, a divisão do valor total pelo número de ocorrências. 129.500 dividido por 259, o meu preço médio aí do produto é de R$ 500. E realmente esse é o valor em função do próprio preço aqui, não ter nenhuma alteração dentro do processo. Então, vimos aqui a aplicação da função soma-CES e como ela traz bastante flexibilidade ao processo, e também a função quant-CES quando você quer saber, então, uma quantidade X aí de linhas ou de células que possui registros. Uma outra
condição interessante é que eu posso agora colocar aqui 2019. Ele está me trazendo então os dados de 2019. Lembrando que ele está buscando então essa referência aqui na célula C5, lá na minha planilha. Se eu botar aqui 2020, ele trouxe então os dados de 2020. Nós vemos aqui então, filtrarmos pelo ano 2020. Trouxe aqui o valor total então do ano 2020 de 1.265.500 e o valor médio aqui dos produtos é de 1.815,60. Então veja que bate certinho aí com nossos cálculos referenciados. Então fica aí também essa dica, né, do uso da função soma-cs, né, para que você possa fazer então a extração de dados de forma a fazer um somatório aí conforme os parâmetros que você definir. Vamos agora então verificar a aplicação da função indireta. A função indireta ela procura dentro de uma referência ou dentro de uma condição apresentada o que consta, né, dentro daquela planilha, dentro daquela célula que você vai colocar ali como parâmetro. Eu quero saber o que tem na célula D5. Se eu usar a função indireta, eu vou fazer a seguinte condição, igual. A célula que eu quero referenciar é a célula D5. Então eu vou colocar aqui D5. A função indireta, ele lê a referência como fosse um texto. A condição entre aspas sempre vai ser texto. Então eu estou buscando ali o que contém na célula D5. Então, indireto, D5. Ele me trouxe ali que é o cartão de crédito. Se eu quiser buscar agora ali o preço está na célula F5, então eu vou vir aqui e colocar igual, indireto. Lembrando então que é um texto, então eu vou colocar aqui F5. Ele me trouxe então o valor de 2.500, que é o valor que consta ali. Mas tudo bem, eu posso fazer essa mesma condição sem precisar criar uma função, sem precisar referenciar isso dentro de uma célula. Posso simplesmente vir aqui, se eu quiser saber o que está lá no F5, igual F5. Então dou o mesmo valor. O que eu queria primeiramente colocar seria a forma de apresentação, ou seja, de como se dá o uso da função indireta, que é sempre referenciando um texto, por isso é entre aspas, aquilo que você está buscando. Então vai sempre buscar uma célula, buscar uma planilha nessa forma. Essa função utilizada de forma isolada, ela não tem grandes aplicabilidades, mas ele é bastante interessante quando você usa ele em conjunto com outras funções. Vamos ver agora então isso na prática. A gente usou aqui a função soma-cs para saber os valores que nós tínhamos aqui nessa planilha. Eu posso fazer então a mesma condição da função soma-cs vinculada à função indireta. Qual seria então a terminologia, como seria então a descrição dessa função? Vamos por parte aqui. Você vai entrar novamente aqui com a função soma-cs, nesse caso você queira somar aí o que está naquelas células. Então lembrando, o que a função soma-cs ela faz? Ela busca a planilha que eu quero referenciar meus dados, e faz toda aquela condição de critérios que a gente já demonstrou anteriormente, e faz então o retorno dessa condição. Então o que realmente ela faz? Ela procura a planilha, ela procura a coluna e também a célula que a gente quer referenciar, qual parâmetro a gente está buscando. Aqui nós simplificar o processo. Então, primeiramente, eu trouxe aqui em cima a base, que é a planilha que eu quero referenciar. Você pode, então, escolher uma célula qualquer aí da sua planilha. Eu trouxe aqui para a célula D3. Então, a célula D3 seria a planilha que eu vou buscar meus dados, é o meu banco de dados. Então, já trouxe ela para cá. E aí, usando a função indireta, o que eu vou fazer? Vou concatenar com a coluna H, que seria a coluna de valores que eu tenho lá na minha planilha. Lembrando que é a planilha dos valores dos produtos. Novamente eu vou utilizar aqui então a concatenação, por isso que a gente já trouxe anteriormente como funciona o e-comercial. O indireto, que a gente chegou também, ele vai buscar uma referência sempre de texto, por isso entre aspas. A exclamação aqui é essencial, e o Excel sempre referencia dentro da sua planilha uma determinada aba através do uso do sinal de exclamação. Aqui no indireto eu estou usando essa condição de mostrar para ele que eu quero uma planilha. Estou aqui então concatenando a planilha base 2, que ela está em texto também, concatenando então com a coluna H dessa planilha. E a mesma coisa fazer a seguinte condição. Então, vir aqui na base 2 e fazer essa situação. Ele trouxe 2.000 porque é o primeiro valor que eu tenho aqui na minha coluna H. Como eu não fiz nenhuma referência, nenhum critério aqui, ele buscou o primeiro valor aqui que ele encontrou na minha planilha. Vou aumentar aqui para a gente verificar melhor. O que a gente fez aqui nessa parte da função, que é concatenar o nome da planilha com a coluna H, a gente faria de forma manual aqui para referenciar essa coluna na minha aba de planilha base 2. Então, só para entendermos aí o que acontece. Então, como eu já estou somando, ele vai trazer já essa soma. Aí, novamente, eu repito aqui essa condição, só que agora eu vou buscar o quê? O ano. Então, aqui o que ele está fazendo? Ele está somando o que está ali, então, na minha coluna H, e também está buscando pela data, né? Está na C5, que seria a data aqui nesse caso, 2018. Aqui eu faço a mesma coisa, vou usar novamente a função soma-cs vinculada à função indireta. A primeira parte aqui da função é a mesma,
Então, estou buscando ali na minha planilha base 2, soma dos valores, né, para aquela condição. Aqui na segunda parte, vou buscar então na coluna E o valor concatenado da célula C5, que seria o ano, com o meu produto aqui na célula E4, que seria o sofá. Eu mantenho travado o nome da planilha, travo uma célula usando sempre o sinal de cifrão, então travei a coluna e travei a linha. Então, D3 está travado. Da mesma forma aqui, eu travei a E4, que seria então o sofá. Quando eu arrastar para baixo aqui para os outros anos, vai manter atrelado ali ao sofá aquela soma. Lembrando que o C5 eu não travo, porque o C5 vai mudar, né? Conforme eu arrastar para baixo, eu vou pegar o ano 2019 e também o ano 2020. Então aqui agora a gente identificou o porquê de ter feito a concatenação lá na nossa planilha do ano e produto, para poder chegar aqui e fazer isso de forma automatizada. Então ele pegou aqui no ano de 2018 o sofá e trouxe para cá, 204.500. Seria a coluna E, que ele está trazendo para lá. Ele pegou então no ano de 2018 o sofá, 274.500. Então trouxe certinho. E assim a gente faz para as outras colunas, apenas trocando aqui o produto. Então você pode fazer isso simplesmente na primeira linha e trazer para baixo. E aqui embaixo a gente faz a totalização. Então o total das mesmas mercadorias, como a gente viu aqui, se você deixar toda a planilha aberta, eu tenho um total então de 3.259.100, que é o total então aqui calculado. Então você vê como o Excel permite aí várias formas de você extrair dados dentro de uma planilha, que realmente trazem aí bastante facilidade de uso e também de apresentação de dados, quando você quer apresentar isso de uma forma mais adequada. Essa condição aqui de filtrar, de buscar, de selecionar dados através das filtragens, existe a função filtros, a função de segmentação de dados, que pode também otimizar essas condições de filtragem, mas também se você não quer ter toda essa complexidade de utilização do Excel e seus pormenores, nós temos também um vídeo no canal onde a gente trata dessa condição mais simplificada aqui da utilização de filtros. Você pode então ler os dados das suas planilhas de forma bastante efetiva, usando apenas essa filtragem padrão aqui do Excel. Então, vamos ver agora então uma das melhores contribuições que a gente pode ter com a função indireta que eu entendo dentro do Excel, que seria associar os valores entre várias planilhas. Então eu tenho aqui o relatório de 2018, tenho aqui o relatório de 2019 e aqui o relatório de 2020. Contém os mesmos valores, os mesmos dados desse relatório base. Apenas aqui a gente dividiu então por ano. Aqui o 908.000 é 2018, 1.085.600 de 2019 e 1.265.500 seria o valor então de 2020. Então a gente dividiu aqui em 3 planilhas para poder demonstrar aqui essa utilização do indireto. Aí sim eu acredito que é uma grande vantagem dessa função. Então eu tenho aqui a mesma planilha que a gente fez anteriormente, só que agora eu não estou buscando mais aqui a planilha base 2, que seria o banco completo. A minha planilha é o próprio ano que eu tenho aqui no meu parâmetro. Então eu estou buscando aqui na C5, compilando então a somatória da coluna F da planilha 2018. Lembrando que ao tratar-se da função indireta, é sempre interessante sempre manter os parâmetros como texto, para evitar possíveis erros. Então aqui eu estou buscando então na minha planilha 2018, que seria o C5, a coluna F. Então eu estou somando ali a coluna F da minha planilha 2018, que seria então essa soma aqui, que deu 908.000. E assim por diante. Eu vou agora aqui no sofá fazer a mesma coisa, vou somar então na minha planilha C5, que é o ano de 2018, na coluna F, o que for então relacionado a sofá, o ES4. Lembrando que a gente pode então, a partir do momento que definiu aí a primeira linha, simplesmente arrastar para baixo, você vai ter então automaticamente copiado para baixo essa condição. Agora então nós vamos ver qual a diferença da função indireta e a função soma Cs. Aqui eu estou usando a soma Cs para então chegar ao somatório da minha planilha do ano de 2018, a mesma coluna F, que seria dos valores, buscando então a referência do ano que é 2018, que está em C14. Então ele fez aqui o mesmo cálculo, então não teve nenhuma dificuldade para calcular a mesma linha aqui na parte de cima. O que acontece agora se eu arrastar para baixo essa condição? Ele não consegue fazer a mesma condição. Teria que então vir aqui e fazer a alteração da planilha. Então teria que botar o ano 2019 aqui também. Então para cada momento aqui eu teria que alterar o ano. Então você vê que já gera uma dificuldade maior aí para você fazer esse tipo de utilização com a função soma C. Então a função indireta, juntamente com a função soma C, ele consegue fazer essa abordagem de forma bem mais tranquila. E digamos que mais tarde você vai acrescentar aqui, 2021, 2022, 2023, teria que então novamente fazer essa alteração em cada momento. Já na função indireta, simplesmente você acrescentaria os próximos anos e faria o arrastamento aqui das funções. Outro dado interessante seria essa condição.
Se eu vier aqui, a parte onde está fazendo a função soma C isoladamente, e botar aqui o ano em 2019, veja que ele não buscou. Por quê? Porque eu teria que alterar o ano aqui na minha função. Agora, se eu tiver aqui na minha função indireta e botar aqui o ano em 2019, ele vai trazer os dados de 2019, os dados de 2020 e assim sucessivamente. Então veja que a função indireta também traz essa funcionalidade. Você muda aqui o parâmetro, ele vai buscar os dados então referenciados aqui nessa condição. Essa é uma das grandes vantagens da utilização da função indireta vinculada a outras funções. É assim como a gente utilizou aqui na função soma C, você pode utilizar a função indireta junto com outras funções aí, conforme a sua necessidade, você vai criando as suas condições. Então, pessoal, foi colocado aí de forma bem objetiva a utilização da função indireta, como ela contribui aí na melhoria aí do desempenho das suas planilhas, das suas atividades, conforme for aí a necessidade de apresentação dos seus trabalhos. Então você pode aí retornar o vídeo, você pode copiar as funções, pegar a sua planilha e fazer esses testes. Então procure aprimorar o seu conhecimento. É importante sempre estarmos aí melhorando aí o nosso desempenho para poder sair ao máximo aí o que nossa planilha pode nos dar de resultado e o que o Excel também apresenta como funcionalidades. Se tem alguma dúvida, alguma complementação a fazer, deixe aí seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e tenha aí acesso a todos os nossos conteúdos. Quero agradecer aí a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.